Boa tarde. Hoje é terça-feira, 28 de março. O Senado Notícias está no ar. A ministra do Esporte, Ana Moser, falou na Comissão de Educação, Cultura e Esportes nesta terça-feira sobre as prioridades do Ministério para os próximos anos. Levar atividade física e esporte a cidadãos de todas as classes sociais e faixas etárias e aprovar a legislação necessária para implementar isso. Essas são algumas metas do recém-recriado Ministério dos Esportes e anunciadas no Senado pela ex-jogadora de vôlei e atual ministra dos Esportes, Ana Moser. Para esse primeiro ano de gestão, a ministra citou entre as prioridades a busca de mais recursos para a pasta. Segundo ela, o Brasil investe apenas 0,04% do PIB no esporte, enquanto países da Europa investem 10 vezes mais. Se faz muito no Brasil com o recurso que tem. É louvável, né, todo o esforço e toda a realização, tanto do Ministério quanto secretarias e toda a comunidade esportiva, né, o que se faz no Brasil realmente é um trabalho louvável, mas em termos de investimento a gente tem o que evoluir. Outra prioridade nesse primeiro ano é investir no futebol feminino. Nós temos também a Estratégia Nacional de Futebol Feminino para incrementar o futebol feminino, seja em competições, organizações de times, formação, reconhecimento do futebol feminino pela sociedade de uma maneira geral. Ana Moser respondeu diversas perguntas dos senadores. Ela foi questionada, por exemplo, sobre a proposta de transformar os jogos eletrônicos em esporte. O governo vai criar um GT interministerial para tratar dessa questão, né? O governo não tem ainda uma posição sobre isso. A ministra também teve que responder sobre a posição do Ministério em relação à participação de pessoas trans em competições esportivas. Eu vi agora recentemente que eu estava em casa assisti uma luta de MMA, né, entre uma trans e uma lutadora, né, feminina. Foi um massacre, né? Então, se existe, de certa forma, uma preocupação com relação a isso. Isso é uma discussão que ela está em construção, né? É um momento da sociedade em que as questões estão sendo tratadas. E a gente tem dois aspectos, né, importantes nessa questão das pessoas trans no esporte, que é a questão social e das pessoas trans de uma maneira geral, que é a questão social, de inclusão, de respeito e de apoio. E tem a questão esportiva, que é ditada pelas federações internacionais. Então, cada federação internacional constrói a sua política, que é baseada em cima da ciência, em cima de experiências que estão acontecendo. Senadores criticaram os acionistas controladores das lojas Americanas e a auditoria independente da empresa. O presidente da Comissão de Valores Mobiliários disse que o caso das Americanas é gravíssimo. A Comissão de Assuntos Econômicos realizou hoje audiência pública sobre o tema. Fundada em 1929, as lojas Americanas geram em torno de 40 mil empregos e faturavam anualmente 40 bilhões de reais. Em janeiro, a varejista anunciou inconsistências contábeis e depois entrou com pedido de recuperação judicial. O executivo que estava à frente da empresa e que ficou 9 dias no comando, disse que se deparou com dívidas bancárias que não apareciam nos balanços. A dívida bancária da empresa, que no terceiro trimestre era 19 bilhões de reais, o número que eu vi nessa apresentação era um número de 15,9, a dívida bancária dessa empresa se torna 36 bilhões de reais, com um patrimônio líquido de 16, e a partir daquele momento eu tenho absoluta consciência de que a empresa tinha uma estrutura patrimonial de insolvência. O atual presidente explicou que, por ser uma empresa de capital aberto, muitas informações não poderiam ser expostas, mas que, após a recuperação judicial, a empresa apresentou uma proposta para pagar os credores e priorizou o pagamento de dívidas trabalhistas e dos credores de micro e pequenas empresas. Tudo que tem sido feito é
para fazer com que essa empresa, pagadora de impostos, geradora de primeiros empregos para vários brasileiros, geradora de 40 mil empregos diretos, geradora de mais centenas de milhares de empregos indiretos, continue operando. O meu catálogo de reestruturador seria muito mais difícil se não houvesse esse aporte na partida. O plano que foi apresentado, ele só foi possível por causa daquele primeiro bloco que eu mencionei, que são 12 bilhões de reais de novo dinheiro. Esse credor, que tem uma empresa de logística a serviço das Americanas, tinha mais de 90% do seu faturamento ligado à varejista. A empresa desestruturou. No mês seguinte, as minhas filiais todas ficaram sem carga, sem movimento, sem funcionário, até mobiliado nós foram saqueados, né? E ficamos sem condição nenhuma de controlar. Isso causou 3 meses depois um infarto para mim, e o meu sócio da área administrativa e financeira, ele está com síndrome de pânico, tentou suicídio algumas vezes. Entre os senadores sobraram críticas à empresa Price, responsável pela auditoria das lojas Americanas e que não enviou representante para a audiência pública, e também aos acionistas de referência da empresa, Jorge Paulo Lemann, Marcel Teles e Carlos Alberto Sicupira. Quero registrar essa negação de comparecer da empresa Price, certamente fazendo um juízo de valor, se auditava e levou a um prejuízo, a um rombo de 48 bilhões e teve fraude. A Price está envolvida na fraude. O que me causa estranheza, seu Leonardo, é que os acionistas majoritários, que era referência para o brasileiro, para todos nós, principalmente empresários de prosperidade, pessoas empreendedoras, que foi investindo aí no mundo inteiro, que virou livro, que virou tudo isso, não colocou a mão no bolso nesse momento em que muitos estão aí agonizando, alguns tentando suicídio, para aportar o recurso na empresa e dizer, olha, vocês fiquem calmos, não vamos demitir ninguém. O presidente da CVM, Comissão de Valores Mobiliários, órgão que fiscaliza empresas de capital aberto e que tem ações na Bolsa de Valores, explicou que foi montada uma força-tarefa em cooperação com a Polícia Federal, com o Ministério Público Federal e com a Advocacia Geral da União. Ele informou que já foram instaurados 12 processos administrativos e 2 inquéritos administrativos sobre o caso. Esse caso ele é gravíssimo, mas, aparentemente, o que a gente está observando é que essas relações de freios e contrapesos falharam. Não podemos tirar conclusões precipitadas. Precisamos conduzir investigações, apurações e identificar todas as irregularidades praticadas. O senador Carlos Portinho apresentou um novo elemento ao caso das lojas Americanas. Ele entregou um documento à Comissão de Assuntos Econômicos que mostra que o ex-presidente da empresa, Sérgio Rial, tinha desde maio de 2022, antes de assumir o comando das Americanas, um contrato de consultoria com a empresa. Na mesma época, ele era diretor do Santander. Esse documento ele põe por terra todo o depoimento do senhor Sérgio Rial e pega na mentira. Porque estavam achando fantástico, ele deve ser um mago. Em 2 semanas ele entrou e descobriu um rombo e a gente acaba de perceber por esse documento que ele tinha um contrato de consultoria, que essa transição, a assunção dele como CEO já estava prevista no documento desde maio de 2023. O senhor Sérgio era conselheiro, diretor, mas tinha relações com o Banco Santander direto naquela época. Nenhum presidente de uma empresa embarca num processo de contratação sem antes saber qual é o escopo e o desenho da sua compensação. Essa compensação é sim discutida em maio e o que o senhor ter em mãos, por favor, distribua, porque o meu contrato como presidente executivo era calcado em ações.
era calcado na valorização das ações em 5 anos da empresa. Realmente existe aí uma contradição nessas falas, no sentido de que esse é um tema que precisa ser apurado. Tenho certeza que a área técnica fará esse trabalho com todo o cuidado. E aqui a gente tem, então, uma confusão temporal, né? A gente sabe que o fato relevante foi divulgado no dia 11 de janeiro, a gente sabe que ele assume a companhia no dia 2 de janeiro, ele havia admitido publicamente que havia iniciado a prestar consultoria em setembro de 2022, isso também foi uma admissão que veio na sequência depois da revelação de algumas questões, e agora a gente descobre que também existia um contrato desde maio. Não podemos tirar considerações nem conclusões precipitadas, mas pode ter certeza que essa questão aqui vai ser objeto de uma análise muito cuidadosa. O projeto aprovado hoje na Comissão de Segurança Pública pretende aumentar o cerco ao crime organizado ao tipificar crimes e aumentar penas. O foco é sobre ações que provoquem terrorismo ou grave impacto sobre a população. O projeto tipifica como atos terroristas as atividades do crime organizado que visam a provocar terror, que lancem mão de violência ou grave ameaça, que atentem contra funcionários públicos ou que promovam fuga de presos. Pelo texto, as penas também são aumentadas para essas práticas delituosas. O projeto prevê que serão punidas com penas de 12 a 30 anos de reclusão as condutas descritas exercidas por qualquer razão ou nome em favor de organização terrorista ou grupo criminoso organizado. Ressalte-se que as atividades equiparadas a terrorismo são aquelas consideradas mais gravosas, que afetam e causam terror na vida de comunidades e regiões. Sessão deliberativa do plenário e instalação do Conselho de Ética. Veja como deve ser a tarde de atividades no Senado Federal nesta terça-feira. Confira a agenda. Daqui a pouco, às 14h, deve ser instalado o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar com eleição de presidente e vice do colegiado. E também às 14h está prevista a sessão deliberativa do plenário do Senado. O primeiro item na ordem do dia é o projeto que amplia a universalização dos serviços de telecomunicações para pessoas com deficiência. Ele também determina que as centrais telefônicas para a prestação de serviços de utilidade pública ofereçam atendimento adequado a pessoas com deficiência. Os senadores podem votar hoje em plenário um projeto que prevê atendimento telefônico adequado a pessoas com deficiência. Outro projeto que deve ser analisado pelos senadores é o que inclui no calendário escolar das instituições públicas a Semana da Educação Olímpica. Um dos itens da pauta é o projeto de lei da Câmara que prevê que centrais telefônicas de prestação de serviço ofereçam atendimento prioritário para pessoas com deficiência. No Senado, o texto recebeu algumas alterações que determinam que os serviços públicos de emergência e recebimento de denúncias também ofereçam atendimento prioritário e especializado a esse público. A matéria já foi aprovada pelas comissões de Direitos Humanos e Ciência e Tecnologia e agora será apreciada pelo plenário. Esse é um projeto importantíssimo, porque ele vai garantir mais espaço para o atendimento com as novas tecnologias para as pessoas com deficiência. E veja, a pessoa com deficiência está com risco de vida, está vulnerável, ela vai ter um atendimento prioritário. As novas tecnologias, a telecomunicação, tem que servir para isso, para o atendimento daqueles que mais precisam. Outro projeto que deve ser analisado pelos senadores é o que inclui no calendário das escolas públicas a Semana da Educação Olímpica. A ideia é desenvolver atividades de todas as disciplinas em conjunto com a educação física. O foco é estimular o olimpismo, uma filosofia olímpica de vida que utiliza o esporte como instrumento para promover a paz, a união, o respeito às regras e ao jogo limpo, o chamado fair play. Também está na pauta da sessão plenária de hoje um projeto de lei complementar para incluir o município de Uruana de Minas na região integrada de desenvolvimento do Distrito Federal e entorno. Como vimos na agenda, daqui a pouco, às 14h, deve ser instalado o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar do Senado. Também serão eleitos o presidente e o vice para os próximos 2 anos. O plenário já aprovou os novos integrantes do Conselho de Ética. Confira quem são.
São 15 titulares e 15 suplentes, indicados pelos líderes dos blocos partidários. Os senadores titulares são do Bloco Parlamentar Democracia, que engloba os partidos MDB, União Brasil, Podemos, PDT, PSDB e Rede. Senadores Jaime Campos, Davi Alcolumbre, Eduardo Braga, Renan Calheiros, Marcos Duval e o Everton. Bloco Parlamentar Resistência Democrática, partidos PSD, PT e PSB. Senadores Otto Alencar, Omar Aziz, Fabiano Contarato e Jorge Cajuru. Bloco Parlamentar Vanguarda, partidos PL e Novo, senadores Magno Malta e Jorge Seife. E do Bloco Parlamentar, partidos PP e Republicano, senadores Doutor Irã e Hamilton Mourão. E o senador Márcio Bittar, do União Brasil do Acre, foi aprovado para ocupar o cargo de corregedor do Senado. A Corregedoria Parlamentar é o órgão responsável por promover a manutenção do decoro, da ordem e da disciplina na casa, incluindo questões referentes às seguranças interna e externa. Os senadores aprovaram também mais 2 nomes para a mesa no biênio 2023 e 2024. Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, como primeira suplente, e Ivete da Silveira, do MDB de Santa Catarina, que vai ocupar a vaga de segunda suplente. Os senadores repercutiram a tragédia ocorrida em uma escola estadual em São Paulo, onde um adolescente de 13 anos esfaqueou 4 professoras e um aluno. A professora Elizabeth Tenreiro, de 71 anos, não resistiu e morreu no hospital. O governador do estado também se manifestou. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, se manifestou pelo Twitter. Ele disse: "Não tenho palavras para expressar a minha tristeza com a notícia do ataque a alunos e professores da Escola Estadual Tomásia Montoro, na Vila Sônia. O adolescente de 13 anos já foi apreendido e nossos esforços estão concentrados em socorrer os feridos e acolher os familiares." Os senadores do estado de São Paulo também lamentaram o ataque. Pelo Twitter, o senador Giordano falou: "Tamanha tragédia nos deixa sem palavras. Aos familiares, meus profundos sentimentos." A senadora Mara Gabrilli escreveu: "Minha solidariedade às famílias, aos alunos e, sobretudo, meus pêsames aos entes da professora Elizabeth Tenreiro, que faleceu." No plenário, o senador astronauta Marcos Pontes se manifestou e pediu 1 minuto de silêncio. Não é a primeira vez que acontece no Brasil, não é a primeira vez que acontece em outros países também, que nós acompanhamos tudo isso. E para quem trabalha focado na educação como a maneira que nós podemos mudar e transformar o país, a minha vida ela é um resultado da transformação da educação. Outros senadores também falaram sobre o caso. Lamentável que no século XXI a gente tem aí na escola o que vem acontecendo, não só hoje, mas já há algum tempo, agressão por parte de aluno aos professores, um desrespeito total. Todo ano se repete o nível de violência dentro das escolas estaduais, municipais, e os motivos não se justificam para uma criança ou um adolescente de 13, 14 anos estar cometendo esses atos. A sociedade precisa se aproximar. Às vezes é muito cômodo para os pais, não estou especificando o caso que aconteceu em São Paulo hoje, a tragédia, mas isso é um fato que a gente está vendo acontecer em vários locais do país. Este Senado, este Congresso Nacional tem que se unir para apresentar projetos de lei com conteúdo, com rigor, com punições 3, 4 vezes maiores, com uma forma inteligente para coibir na questão de alunos, porque quem deu as facadas nesta professora foi um jovem de 13 anos de idade que está no 8º ano. Pelo Twitter, o senador Fabiano Contarato falou: "É urgente aumentar na lei o tempo de internação do adolescente infrator, conforme define meu projeto de lei." Senador Randolfo Rodrigues: "Nossa total solidariedade e pêsames aos familiares das vítimas do atentado que ocorreu na Escola Estadual Tomásia Montoro, em São Paulo." Senadora Soraya Tronic: "É triste ver que um lugar de aprendizado se tornou um cenário de uma tragédia." Senador Efraim Filho: "Famílias, escolas e poder público. É uma responsabilidade de todos para estar sempre atentos ao tema que tem gerado tantas tragédias." Senadora Tereza Leitão: "Expresso minha solidariedade à comunidade escolar da Escola Estadual Tomásia Montoro, em São Paulo, vítimas da violência em um espaço que deveria ser seguro." Senador Laércio Oliveira: "Recebi com
muita tristeza a notícia da morte da professora Elizabeth Tenreiro após ataque em escola estadual de São Paulo. Manifesto meu luto e solidariedade aos amigos e familiares. Senador Vanderlan Cardoso. O mais chocante é saber que o ataque partiu de um adolescente de 13 anos. Senadora Daniela Ribeiro. Precisamos com urgência de políticas voltadas para a prevenção do bullying e da violência no ambiente escolar. Senador Rogério Carvalho. É triste começar a semana com duas notícias chocantes. Primeiro, um pai com a filha no colo agride um jogador do Caxias. A segunda, um atentado em uma escola pública. Deixa 3 professoras e um aluno ferido. Senador Magno Malta. Minhas orações estão com as famílias das vítimas e com todas as pessoas afetadas por esse crime hediondo. Criminosos de qualquer idade que seja não podem ficar impunes. Senador Humberto Costa. O discurso de ódio tem consequências. Precisamos combater a intolerância, o preconceito e as mentiras com ainda mais rigor para que cenas assim não se repitam. A Comissão de Direitos Humanos começou nesta segunda-feira um ciclo de debates sobre o aumento da fome no Brasil. Participantes defenderam a volta da busca ativa de quem realmente necessita de ajuda do poder público. Atualmente, cerca de 33 milhões de brasileiros vivem numa situação de insegurança alimentar, ou seja, não têm a garantia de que conseguirão se alimentar todos os dias. O Brasil tinha saído do mapa da fome e voltou nos últimos anos. As pesquisas confirmam que a fome no Brasil tem cor, geografia e gênero. A vulnerabilidade maior está entre mulheres, principalmente as famílias chefiadas por mulheres, negros e pardos, famílias de baixa renda, menor escolaridade, desempregados, pessoas que vivem na informalidade. Então, é um conjunto de que nós sabemos e muitas vezes eles se mesclam. Então, a gente sabe que, inclusive, tem a questão que a fome, ela tem cor, ela tem gênero, ela tem sua renda, ela tem, inclusive, também sua geografia. Então, é muito importante para desenhar as políticas e desenhar esse monitoramento. A representante do Ministério da Saúde falou sobre como o governo está monitorando os dados sobre a insegurança alimentar e destacou a relação da insegurança alimentar com a saúde dos brasileiros. O aumento da ansiedade e estresse por conta da incerteza em saber se no outro dia vai ter alimento. É uma situação de impotência, vergonha e culpa quando a aquisição de alimentos acontece de modo atípico, além do medo da fome. Então, o risco de depressão aumenta 40% e de estresse 34%. O consultor legislativo do Senado destacou o papel de políticas públicas como Bolsa Família no combate à insegurança alimentar e defendeu a retomada da busca ativa de quem realmente precisa estar no programa. Ao longo dos últimos anos, no período da pandemia, infelizmente, colegas e senador, houve um entendimento de que bastava transferência de renda direta para as pessoas que se cadastrassem por aplicativo de celular. E muitas vezes houve fraudes, o TCU estima aí a casa de mais de 50 bilhões de reais que foram destinados para as pessoas que não precisavam receber esse recurso, porque não havia, nessa época da pandemia no Brasil, esse trabalho afinado, articulado entre os 3 níveis de governo. Porque é no governo local que, de fato, com os gestores públicos locais, assistentes sociais, as secretarias de educação, de saúde, de assistência social, que se consegue localizar as famílias mais vulneráveis por meio do que a gente chama de busca ativa dessas famílias. É o Estado indo atrás dessas famílias para localizá-las. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e até a próxima.